A Igreja Adventista, ela cresce a cada dia em todo o mundo. E para administrar essa igreja mundial, desde 1932, nós temos um manual chamado Manual da Igreja, para realmente regulamentar as normas desta igreja. É claro que nós usamos a Bíblia como a base de todos os princípios das verdades. E por sua vez, o Espírito de Profecia, escrito por Ellen White, ele ressalta esses princípios revelados na Palavra de Deus. E eles são traduzidos para o nosso Manual da Igreja, para a administração dos seus oficiais. Estou aqui com o pastor Ranieri Salles. Ele foi o responsável pela tradução dessa nova edição do Manual da Igreja, que vai de 2010 a 2015. A convite da Casa Publicadora Brasileira, o pastor Ranieri traduziu para a língua portuguesa o nosso Manual da Igreja. Pastor Ranieri, qual é a importância de um Manual da Igreja para nós nesses dias? Em primeiro lugar, eu queria dizer que me sinto muito feliz em podermos fazer esse trabalho juntos. Eu tenho certeza de que essa discussão, esse projeto vai ajudar muitas pessoas, líderes de igreja, anciãos e mesmo pastores, a tirarem dúvidas a respeito do Manual da Igreja. Com certeza. O Manual da Igreja ele assume uma importância muito grande na igreja, porque a nossa igreja é uma igreja mundial, né? É um movimento mundial, ela está presente em todas as culturas do mundo, né? Na maioria dos países mundiais. Então existem muitas diferenças culturais, de tradições. Seria muito difícil manter a unidade da igreja, a unidade de procedimentos, se nós não tivéssemos um manual para regulamentar esses procedimentos, procedimentos administrativos, procedimentos eclesiásticos, procedimentos ministeriais. Então, o manual assume a importância porque ele é o responsável por manter essa unidade de procedimentos da igreja em todo o mundo, o que é um grande desafio, considerando que nós somos uma igreja mundial, né? Então, a igreja não muda a sua teologia, mas a igreja de 5 em 5 anos, ela tem as alterações do Manual da Igreja. Qual a razão dessas mudanças? De fato, a cada 5 anos na Assembleia Geral da Igreja, a cada 5 anos ocorre uma Assembleia Geral da Igreja com representantes da igreja em todo o mundo, né? E dentre muitos assuntos tratados nessas assembleias, um deles é a revisão do Manual da Igreja. Você sabe que tem muita gente que pensa assim, puxa vida, mas se o Manual da Igreja muda a cada 5 anos, como é que a igreja pode mudar suas doutrinas a cada 5 anos? Então, a gente tem que fazer uma distinção muito clara, né? O que sofre alteração não são as doutrinas, né? Não são as normas bíblicas expressas no manual. Essas normas, esses princípios são eternos, não podem sofrer modificação. O que sofre modificação é a parte editorial, às vezes a execução de um procedimento, de uma recomendação administrativa devido a uma circunstância particular, cultural ou regional, né? Então a igreja precisa adaptar os seus procedimentos de acordo com as diversas culturas, de acordo com a época, evidentemente sem mudar os princípios, sem mudar as normas, mas são mudanças nessa dimensão. Só lembrando que esse manual ele é escrito pela Igreja Mundial, em Assembleia Mundial, e ele é traduzido para vários países do mundo, né? Onde a igreja está na África, Japão, Índia, China, Brasil, América do Sul. Exatamente. E ele reflete o pensamento da Igreja Mundial, para manter essa unidade de procedimentos. Pastor Ranieri, quais foram algumas mudanças significativas e relevantes dessa nossa nova edição do Manual da Igreja? Alguns mais significativos, são muitos, né? São muitos pontos. Como eu comentei, a cada 5 anos o manual sofre alterações editoriais, textuais, às vezes adaptações de procedimentos. Nessa ocasião, nessa assembleia que aconteceu em 2010 em Atlanta, houve uma modificação, uma alteração radical no Manual da Igreja. Existe uma comissão do Manual da Igreja, que durante vários anos reestruturou completamente o texto, né? Daí até a justificativa da necessidade de ter sido feita uma nova tradução, porque o texto foi totalmente modificado. Eu anotei aqui algumas dessas muitas alterações e vou passar aqui algumas delas. Eu nem diria que são as mais importantes, porque não estão todas aqui, somente para que aqueles que nos acompanham tenham uma ideia dessas alterações, né? Em primeiro lugar, a alteração estrutural nos capítulos, né? O manual, a edição anterior, tinha 17 capítulos. Essa edição nova são apenas 14 capítulos, né?
Interessante. Exatamente, porque alguns capítulos tratavam de temas... Então diminuiu a quantidade de capítulos. Alguns capítulos tratavam de temas semelhantes, então houve situações em que 2 capítulos foram fundidos e se transformaram em um capítulo. Às vezes uma seção que estava num capítulo tinha relação com o tema de outro capítulo, então essa seção foi trazida para aquele capítulo. Então nessa reestruturação houve uma alteração na quantidade de capítulos e também na sequência de capítulos. Então, você que estava bastante familiarizado com o Manual da Igreja, que conhecia a sequência de cada capítulo, você tem um desafio de estudar novamente o Manual da Igreja e se familiarizar novamente com essa estrutura. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, o capítulo que trata sobre disciplina eclesiástica, que é um capítulo muito consultado no manual. Ele era o capítulo 14 na edição anterior. Nessa edição ele passa a ser o capítulo 7. O capítulo que tratava das crenças fundamentais estava lá no comecinho, dentro dos primeiros capítulos do Manual da Igreja. Nessa nova edição ele é o último capítulo. Então, uma mudança estrutural. Eu vou citar aqui também... Até o capítulo 15 de casamento e divórcio e novas núpcias era o capítulo 15, né? E agora é o capítulo 13. Exato. Então, é isso que eu estou dizendo. Quem estava familiarizado com o texto, com a sequência de capítulos, vai precisar reestudar e se familiarizar novamente com a nova estrutura do manual. Interessante. Então, agora, além dessas mudanças estruturais do texto, na sequência de capítulos, etc., houve mudanças também de orientações, algumas inovações. Vou continuar aqui e citar algumas delas. Por exemplo, o que o manual, pastor Leônidas, dizia a respeito de como fazer com as sobras dos emblemas da Santa Ceia, o pão e o vinho? Você se lembra qual era a orientação? Eu estou até aqui com o antigo, o antes deste. A edição anterior. Esse aqui, que foi vigente até 2010, ele falava que o pão e o vinho deveria ser descartado, enterrando na terra ou queimados, né? Queimados, destruídos completamente. Exato. Então, uma pequena modificação. Através da destruição do fogo ou enterrando. Então, agora a nova edição não exige que seja derramado na terra, ou que seja enterrado, ou que seja queimado. Simplesmente diz que deve ser eliminado de forma reverente. Então, isso aqui é apenas um exemplo de algumas modificações que aconteceram. Essa nova edição traz uma seção mais detalhada sobre música, a música e os músicos da igreja, está na página 97. Tem a apresentação de alguns recursos departamentais, sites que apontam onde se podem encontrar diversos materiais dos diversos departamentos da igreja. Existe uma seção agora que trata do clube de líderes, o que não tinha no manual anterior. As instâncias administrativas da igreja, houve uma alteração agora, um acréscimo na verdade. A administração da igreja ocorria a igreja local, missão ou associação, união, conferência geral. Agora tem um nível administrativo que não estava presente no manual anterior, que são as uniões de igrejas. Se você quiser conhecer... É até interessante isso aí. É interessante, então a gente não vai apresentar aqui porque o tempo não nos permite. Está na página 29, então é uma inovação do manual. Alguma orientação diferenciada com relação à organização de grupos, a inclusão do uso e prática de pornografia, naquela lista de razões para a disciplina da igreja. Essa palavra pornografia nem aparecia. Ela não estava presente nas razões para a disciplina da igreja, e agora foi incluído ali. Existe uma orientação muito séria, muito severa nessa nova edição, pastor, em relação à proteção contra abuso infantil. Então esse é um assunto com o qual a igreja tem se preocupado muito, e essa preocupação está muito bem refletida no manual da igreja. E então deixa claro para a gente a orientação do que deve ser feito com relação a esse assunto. E isso aqui sim merece uma atenção especial para que você possa acompanhar a preocupação da igreja em relação a isso. Até porque, pastor Ranieri, nós temos na Igreja Adventista um ministério que cuida só das crianças, além daqueles que trabalham com o clube de aventureiros, que são nossas crianças menores ali de 5 a 9 anos. Exatamente, nós temos os aventureiros, os desbravadores, que lidam também com crianças e juvenis, nós temos o departamento infantil da Escola Sabatina. Então, as orientações agora são as seguintes, olha, quando se vai transferir um membro de uma igreja para outra, se essa pessoa tem um histórico comprovado de abuso infantil no passado, então, ao enviar a carta de transferência, o pastor ou ancião da igreja deve, não publicamente, de maneira discreta, mas deve comunicar o pastor ou o ancião da outra igreja esse histórico que esse membro tem em relação a abuso infantil.
Existem diversos textos, aliás, existe uma orientação repetida em diversos lugares, né? Na página 90, página 101, página 109, página 110 e outras páginas, exigindo comprovação ou certidão de antecedentes para atuar com crianças. Quer dizer, a igreja tem que ter muito cuidado ao se colocar uma pessoa como líder ou para atuar com as crianças da igreja. Uma outra parte que traz orientações está aqui na página 176. E esse assunto fala de professores do departamento das crianças, os líderes também dos clubes, das áreas da igreja que trabalham com essas crianças. Todas as pessoas. Toda pessoa que tiver acesso direto a essas crianças, exatamente. Se tiver um antecedente, deve-se tomar um cuidado especial para não deixá-las diretamente em contato com esses assuntos. Né? Eu sugiro que né, os líderes de igreja, os pastores, anciãos, tenham familiaridade com isso aqui. Aqui na página 176, né, existe uma série de instruções, né, para prevenir a possibilidade, a oportunidade de ocorrer abuso infantil na igreja. Né? Fala aqui, por exemplo, política de 2 adultos. Ter 2 adultos presentes nas salas de aula ou nas atividades com crianças. Né? Evitar deixar um adulto sozinho com uma criança. Né? A política da porta aberta, isso aqui não tem nada a ver com a história da igreja, né? A teoria da porta aberta. Mas sim desencorajar o contato privativo, 1 a 1, e incentivar uma política de porta aberta em todas as situações. Né? Ou seja, eu não vou ler todas aqui, pastor, mas na página 176 é importante que você conheça essas orientações, porque esse é um dos itens muito enfatizados nessa nova edição do Manual da Igreja. Né? É uma inovação do manual e com muita razão. Isso fala tanto dos membros já batizados, mas como também daqueles novos que se batizam na igreja, que vêm de antecedentes também. Agora, nessa série de orientações, que eu não li todas aqui, tem uma, por exemplo, que diz o seguinte: uma pessoa que chega na igreja ou recém-batizada ou que vem transferida de outra igreja, ela não deve ser imediatamente colocada para trabalhar com crianças. Deve-se esperar pelo menos 6 meses para que se conheça bem essa pessoa. Se observar o comportamento. Exatamente. Então, assim, a gente quer ressaltar aqui essa severidade com que a igreja está tratando esse assunto, né, do perigo, do risco de acontecer abuso infantil. Né? Isso acompanha uma preocupação da sociedade. Né? Nós temos acompanhado aí pela mídia tantos escândalos envolvendo grupos religiosos em relação ao abuso infantil. Né? E a igreja está se prevenindo com relação a isso. E mais algumas mudanças aí? Bem, a gente está comentando aqui sobre algumas mudanças. São muitas, como eu disse, eu estou citando mas algumas. Essa é muito importante. Essa. Então, no capítulo disciplina eclesiástica, tem uma lista das razões para disciplinar um membro. Essa lista era composta por 12 itens, agora são 13 itens. Na verdade, não foi acrescentado um, mas houve um desdobramento de um deles para dar mais ênfase, inclusive a essa questão do abuso infantil. Né? O tempo em que uma pessoa deve esperar depois de ter sido excluída para ser rebatizada. Né? Então, a edição antiga dizia que deveria ser tempo suficiente até que as questões fossem resolvidas. E agora o princípio é mantido, mas é dito que a reunião administrativa ou a comissão administrativa da igreja é quem determina esse tempo. Né? Para o rebatismo daqueles que foram removidos. Exatamente. E nós sabemos que a igreja, né, as diversas instâncias da igreja têm dado orientações adicionais em relação a essa questão. Eu estou mencionando apenas a questão do que o manual diz a respeito. Né? Uma outra inovação do Manual da Igreja, e essa daqui é bastante importante, né, porque essa daqui traz uma repercussão muito grande. Trata-se da ordenação de diaconisas. Que não tinha antes. Exatamente. É a primeira vez na história em que a Igreja oficializa no seu manual um procedimento de ordenação de mulheres, nesse caso, diaconisas. Então, é uma inovação importante no manual. Elas já faziam parte do ministério do diaconato da igreja. Mas não eram ordenadas. Os diáconos eram ordenados. E as diaconisas não. Mas agora a Igreja Mundial adotou, né, a prática da ordenação de diaconisas. Né? Você pode ler sobre isso na página 82 e em outros pontos do manual também. Né? Uma orientação que também é nova no manual, não parece ser tão importante, mas eu acho que merece ser destacada aqui. Né? Já era uma prática de muitas igrejas, os oficiantes da Santa Ceia lavarem as mãos em público. Né, para assegurar para aqueles que estão participando de que os que vão partir o pão estão com as mãos bem limpas. Mas não era uma orientação do manual. O manual agora orienta que, evidentemente, espera-se que todos os que estão participando da Santa Ceia lavem as mãos após terem lavado os pés de alguém. Mas aqueles, exatamente, evidentemente. Mas aqueles que estão ministrando, que vão partir o pão, deverão lavar as mãos publicamente. Publicamente, ali diante da igreja. Exatamente. Outras alterações que aconteceram, por exemplo, houve algumas alterações na tradução.
né? Não se tratam de alterações que aconteceram no texto original. A natureza do texto continua. Mas como a tradução anterior já era uma tradução antiga, então a gente procurou usar uma linguagem um pouco mais atualizada, um pouco mais aberta, né, para alguns termos, algumas expressões. Vou dar alguns exemplos aqui que me vieram à mente, foram muitos casos, né? Mas, por exemplo, a palavra liberalidade foi substituída por generosidade, num contexto bastante apropriado para isso. Até porque o termo liberal pode dar conotações distintas. Às né? vezes fala liberal, radical. A palavra departamental, se referindo ao diretor de um departamento. Né? Então, nós demos preferência em seguir à risca a expressão do original inglês, né? E em lugar de chamar departamental, nós colocamos diretor do departamento, até porque o termo departamental é um adjetivo, né, e não pode ser usado como um substantivo. Então, Exatamente. uma modificação na tradução. Eu repito, isso não foi mudança no manual da igreja, no texto inglês. Mas é um texto que facilita até o entendimento. Né? É um esforço que eu procurei fazer, em alguns casos em consulta com a redação da Casa Publicadora, para adequar a linguagem. Né? Por exemplo, a gente não diz assim, fulano de tal canta no coro da igreja. Uma expressão que não se usa. A gente fala coral da igreja, então eu dei preferência a usar a expressão coral em vez de coro. Né? A palavra casta, a maioria das pessoas entende, mas eu dei preferência em usar classe social. Uma outra alteração na tradução também, não é alteração no inglês, mas na tradução. Você se lembra da comissão especial? Sim, antigamente até alguns conheciam como uma comissão grande. Aquela comissão que se reunia para escolher a comissão de nomeações. Exato. Para a eleição dos oficiais da igreja. Exato. Então, o que aconteceu antigamente se chamava comissão grande, e nas últimas traduções, na última tradução, estava como comissão especial. Né? Na verdade, a expressão original ali no inglês é comissão organizadora. Então, a gente vai deixar de usar a expressão comissão especial para se referir a essa comissão, e sim comissão organizadora. Parece que é uma expressão mais adequada. Né? Outro esforço que nós fizemos também na tradução, né, em consulta com a Casa Publicadora, foi a questão do feminino para designar os diretores dos departamentos. Então, tinha aquele parênteses com aquele A para dizer que era para a mulher. Por exemplo, e às vezes até o O para o homem. Aí entre parênteses A, entre parênteses A. Então isso tornava a leitura enfadonha, principalmente se fosse uma leitura em voz alta. Né? E é totalmente desnecessário, porque na maioria dos casos são expressões genéricas que se aplicam a homens ou mulheres. Então nós eliminamos esse feminino, dando a entender que são expressões genéricas. Por exemplo, então hoje não tem secretário, entre parênteses, a letra A, secretária. Não, secretário genérico pode ser homem ou mulher. Pode ser tanto um quanto o outro. Agora sim, nós tivemos o cuidado, por exemplo, diretor do Ministério da Mulher. Claro. Espera-se que seja uma mulher, então em vez de diretor, colocamos diretora. Até hoje eu não conheço nenhum diretor do Ministério da Mulher. Eu também não. Então, essas são apenas algumas das muitas modificações, inovações e alterações que aconteceram no Manual da Igreja. Como vocês percebem, nós temos muitas boas mudanças para o bom andamento do trabalho da Igreja. E nós vamos desenvolver alguns desses assuntos nos próximos blocos. Esperamos por você.